A todos, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa live desta quinta-feira. Muito bom. Já está aí também o Eliandro Verri e a G. Também aí de Astorga, Davi. Faz aquele programa maravilhoso aí, todas as quartas e sábado. Eu sempre vou divulgar porque gosto muito. Indico, né, músicas muito boas, anos 70, 80 e 90, de Astorga, na nossa terra abençoada, qualidade de som, profissionais fantásticos, e estão aí ajudando compartilhando e contribuindo para essas músicas, ajuda a acalmar um pouquinho, é muito bom ouvir músicas que acalmem, e ontem quarta-feira foi o dia do Love Nights, às 20 horas. E sábado vai ser o dia do Túnel do Tempo, às 21. Eu sempre também indico para vocês o programa das terças. Eu tenho aula de psicologia integrativa às terças, mas eu sempre pego um finalzinho, e nessa terça eu peguei um finalzinho da entrevista também, que é do canal Conexão Empreendedor, do Júnior Show Oficial, pelo Facebook e também pelo Instagram ele faz. Toda terça ele tem convidado, e é sobre empreendedorismo, muito importante. E nesta terça estava falando com um terapeuta, mas na área física, né, fisioterapia. Teve pergunta lá sobre Pilates, se contribui ou não, né, para quem está passando pela experiência do vírus, ou saiu dessa experiência, se ajuda. Ele falou que ajuda, porque precisa realmente trabalhar a questão pulmonar, a respiração, e o Pilates ajuda nessa questão. Tem lá, deve estar gravado essa entrevista que o Júnior Show fez no canal Conexão Empreendedor, dessa terça-feira, com esse fisioterapeuta, um doutor, e foi falado sobre assuntos muito importantes, pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Portanto, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Luiz, Paulo está aí, o Luiz está aí, a André, grande André, a todos vocês, meu boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom, como eu já havia dito na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre personalidade. Eu coloquei um tema para chamar a atenção. É claro que se vocês estão me acompanhando nessa jornada de autoconhecimento, você deve ter estranhado eu ter colocado um tema, um título, né, uma chamada para a live, Por que sou assim? Você deve ter pensado, mas peraí, tem alguma coisa estranha. Por que sou assim? O sou tem a ver com identidade. E personalidade está muito ligado ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que ao meu comportamento. E o comportamento não é a minha identidade, né? Está num nível abaixo da identidade, o nível de comportamento, de habilidade, enfim. Então, você deve ter, quem está me acompanhando deve ter estranhado, mas é mais realmente para chamar a atenção. Por quê? Porque é comum nós ouvirmos as pessoas, mas por que eu sou assim? Por que esse é o meu jeito? Ou as pessoas, de repente, falando, eu sou assim mesmo, né? É meu jeito de ser, é meu jeitinho. Antigamente tinha os ditados, né? Os ditados populares, pau que nasce torto, aquela coisa toda da minha época, né? Não sei, não é da época de vocês. Mas é importante, já que vamos falar de personalidade, não confundirmos a personalidade com a identidade. Dentro do nível, né, os níveis da nossa jornada, nossos níveis evolutivos, a identidade está num nível diferente de comportamento e habilidade, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, na nossa live. Vamos falar também um pouquinho de identidade. É importante que a gente nunca faça confusão com relação a isso. E como eu já disse em lives anteriores, é muito comum as pessoas confundirem, inclusive na hora de dar feedback. Quem trabalha com liderança tem que ter muita atenção, e todos nós somos líderes, com ou sem status. Todos nós exercemos algum tipo de liderança em determinados assuntos.
mesmo na nossa relação da família, com o filho, com a esposa, entre amigos, enfim. Ou, de repente, você trabalha direto com pessoas. Como eu trabalhei durante muitos anos, liderando equipes. E aí você vê, na sua ascendência, na sua liderança vertical, muitas vezes exemplos de feedback sendo dado de maneira incorreta, na identidade, ou então pais e mães falando para filhos, você é isso, você é aquilo, né? Nossa, isso acaba não somente não alcançando o objetivo pretendido, como pode ter traumas instalados. Tanto você falar que não, você é isso, você é aquilo, você é burro, você é ruim nisso, você é ruim naquilo, como se você fosse aquilo, como se a tua identidade fosse aquilo. Não é. O que você faz é diferente daquilo que você é realmente de fato. Muito bem. Entendendo a minha personalidade, entendendo o porquê, aí sim, o porquê eu me comporto de determinadas maneiras, ou penso, ou sinto, né? Meus sentimentos e emoções são voltados para isso. Que fique muito... essa live, inclusive, eu gostaria de reforçar bastante isso. A personalidade, ela é algo muito único. Por quê? Tem a ver com o seu jeito de ser. E, portanto, sendo uma personalidade única, porque existem muitas características que você tem que muitas pessoas, a maioria delas tem. E existem características que você e eu temos que algumas pessoas têm. Mas existem características na nossa personalidade que tanto eu, você tem, que ninguém tem. Então a personalidade é algo único. Tá? Tem raiz genética grande, né? Tem forte raiz genética, mas não somente genética. A gente vai estar falando sobre isso, porque senão acaba caindo naquela sentença. Não, porque eu sou assim mesmo e é o meu jeitão de ser. Não, peraí. Se você quiser mudar, você consegue mudar. Porque não é somente raiz genética. Ela tem componente que a gente chama de biogênico, né, que é genético, mas também tem influência de componentes sociogênicos, que chamamos de sociogênicos, que é o ambiente que você vive, influencia na tua personalidade. As pessoas com quem você convive influencia na sua personalidade. Os alimentos, o tipo de alimento que você costuma importar influencia. Que mais? Estilo de vida que você leva, se é um estilo mais sedentário, se você costuma praticar, ter uma vida mais ativa, enfim. O que mais? A cultura do local, a cultura onde você vive, a própria sociedade. Se você pegar como exemplo a questão da personalidade, que nós vamos falar aqui sobre alguns estilos, agrupando, né, alguns tipos, porque quando você nós temos que cuidar sobre isso. Quando nós vamos, e nós ouvimos muitos adjetivos, né, ao longo da nossa vida, fulano, o José, nossa, como o José é inseguro, nossa, como a Manuel ou a Maria é tímida, nossa, como aquele cara é arrogante. Você não viu? Mas como é simpática aquela pessoa. E como é engraçado, fulano, como é, nossa, agressivo, ou legal, ou diferentão. Então, a gente costuma, né, são muitos adjetivos que nós costumamos rotular. Nós costumamos rotular. Porque são perfis diferentes de personalidade. Isso não significa, como eu disse agora há pouco, que a pessoa é assim e sempre será assim. Se ela quiser mudar, ela pode mudar, porque a personalidade, embora tenha um forte, eu vou reforçar isso. Muitas pessoas usam isso como uma saída, né? Escapando pela tangente. Não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser, a minha personalidade. O quê? A tua personalidade é essa. Tem uma raiz muito forte da genética. O seu DNA agora já está mais do que comprovado que você tem muita influência do meio, a tua infância, a maneira como você foi educado, educada,
Mas se a tua personalidade, se não está contribuindo para que você consiga alcançar seus objetivos, você pode mudar. E é isso que a gente vai estar vendo hoje. E com relação a esses adjetivos, tanto a psicologia como a neurociência agrupou e colocou em algumas dimensões de personalidade para que você possa se identificar nessas dimensões. E a gente vai estar conversando melhor sobre elas. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência. Por quê? Eu vou estar colocando daqui a pouco mais detalhadamente isso. Essas dimensões são extremos. Não significa que você seja só um ou só o outro, mas que você tenha a tendência, de repente, de ter um perfil dessa personalidade. Por exemplo, extroversão. Extroversão é uma das dimensões da personalidade humana. E a extroversão, ela é quanto alguém gosta do contato de outras pessoas, ou seja, do contato social. A extroversão tem a ver com contato com pessoas introvertidas, com perfil pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Qual é o seu perfil? Qual o perfil que predomina em você? A gente vai estar falando sobre isso. E assim também, muito importante, nós vivemos no Ocidente, pelo que a gente pode observar, já adiantando, uma ditadura da extroversão. Pessoas extrovertidas, pessoas mais sociáveis, pessoas mais expansivas, mais diretas, pessoas comunicativas. E aí as pessoas mais introvertidas acabam ficando incomodadas com isso, como se pelo fato de ser introvertido, ter um perfil de personalidade, isso fosse ruim. Não, não é ruim. É o jeito da pessoa ser. Isso não é menos ou mais. São perfis diferentes, são pessoas diferentes. Por isso que é importante que você conheça. De repente você está se relacionando, você é uma pessoa que tem um perfil que predomina mais extroversão, você é mais extrovertido, e a pessoa com quem você está se relacionando, ela é introvertida. E aí? E aí que você quer que a pessoa, ela se molde a você. Vai ser difícil, porque aquilo que energiza você, drena a energia dessa pessoa. E a gente vai estar falando sobre isso também. Outra dimensão da personalidade, eu estou só fazendo um resumo de abertura, depois a gente vai entrar mais no detalhe. Agradabilidade. Agradabilidade ou combatividade. Pessoas combativas e pessoas que têm mais uma tendência para ser mais agradáveis, mais empáticas, mais sociáveis. Estão vendo que uma tem ligação com a outra. São dimensões diferentes e isso mede quanto a busca em beneficiar ou agradar outro. Está voltado para o outro, a questão da agradabilidade. Está voltado mais para outra pessoa. Introversão, pessoas voltadas mais para si. Extrovertidas, pessoas voltadas mais para o meio social. Outra dimensão, que a gente chama de conscienciosidade. Conscienciosidade tem a ver com a disciplina, com organização, voltado, na verdade, é uma orientação quando você tem objetivos a alcançar. Por um lado, você tem pessoas conscienciosas, e outro lado, você tem pessoas despreocupadas. Na programação neurolinguística, a gente chama de outro nome, e a gente vai estar falando sobre isso também depois. E vamos falar também sobre neuroticismo. Nós temos um perfil que predomina bastante, você deve conhecer alguém com relação são pessoas mais neuróticas, têm um perfil mais neurótico. Isso mede o nível de instabilidade emocional. Quão bem você lida com situações ruins. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para situações ruins, que são as pessoas mais neuróticas. E outras pessoas que têm um equilíbrio emocional maior. O Alan colocou ali, isso já aconteceu comigo. Eu sou muito aberto, muito louco, e a pessoa com quem eu estava me relacionando era super fechada. Por isso que é importante, muito bem colocado, Alan. A partir do momento que você conhece o teu perfil e também sabe e começa a entender o perfil da outra pessoa, você vai ver que a outra pessoa é diferente de você. Que não está errado o jeito da pessoa ser. E que vocês vão ter que entrar em acordo, as duas pessoas, entendendo que são pessoas diferentes, e numa relação, duas pessoas diferentes,
A relação é um terceiro elemento nessa relação, né? Entre duas pessoas, a relação, na verdade, é um terceiro elemento que vai agregar o teu perfil com o perfil da outra pessoa. Olha que legal. Vai ser um perfil híbrido. Tá na moda. Esses nomes, esses rótulos que não tem nada a ver, mas é importante que se entenda, para não ficar aquele, não, porque a pessoa tem que ser como eu quero, ou você tem que ser como a pessoa quer. Não. Personalidade é única. Claro que pode haver, sim, alguns ajustes, tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa, para que vocês convivam, para que vocês tenham uma relação saudável. E, para finalizar, abertura a experiências. Na programação neurolinguística, a gente tem outro termo também. Abertura a experiências, pessoas que estão mais abertas, são mais curiosas a novas, estão motivadas a novas experiências, e pessoas que são mais reservadas, que preferem ficar mais no seu canto, não gosta muito de ficar toda hora saindo, viajando, conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, viagens diferentes, sair pelo mundo. Conhece alguém assim? Não. E aí, essa pessoa se relaciona com uma pessoa que é caseira, uma pessoa que gosta de ficar em casa. E aí? Uma pessoa que não gosta muito de estar toda hora conhecendo gente diferente, que é introvertida. E as pessoas introvertidas recarregam sua energia solitas, né? Ali sozinhas. Elas até se relacionam com outras pessoas, até trabalham muitas vezes e fazem até com amor, só que isso drena muita energia dessas pessoas. A gente vai estar vendo isso daqui a pouco. Eu falei agora há pouco a respeito da influência sociogênica, ou seja, por exemplo, a cultura. Se você fosse, se eu fosse hoje pegar, por exemplo, nós temos extroversão, a gente falou da extroversão, despreocupado, neuroticismo. Se a gente fosse avaliar a nossa cultura brasileira hoje, como que seria a nossa cultura? Depois a gente vai estar falando, no final você pode fazer uma avaliação, se você já não tem mais ou menos essa avaliação aí. Mas o que é importante, você, ao se dar conta da sua personalidade, aceitar você como você é. E aceitar a outra pessoa também como ela é. E caso você queira, você pode adotar algumas práticas para você melhorar. E a outra pessoa também. Mas tem que conversar, tem que dialogar, tem que se entender. Não há mudança sem entendimento. Se houver mudança sem entendimento, não vai ser uma mudança consistente. Muito bem. Vamos lá. Vamos entrar mais no detalhe desse assunto sobre o pessoal que está aqui no Face. Eu vou estar compartilhando com vocês alguns slides. Pessoal do Facebook. Pessoal que chegou depois, boa noite. Pessoal que esteve chegando, tem bastante gente chegando aqui no Facebook. Deixa eu ver quem chegou, só para a gente atualizar aqui. Maria Helena, lá de Porto Alegre. Saudade, Maria Helena. Marinalda, Leandro, de Porto Alegre. Graziela, Maria José, Nunes Amaral. O Eliandro, que eu falei, campeão lá de Astorga, daquele programa maravilhoso. O pessoal está em peso assistindo, lotando a aeronave aí de toda quarta-noite e sábado. Adriano, bem-vindo. Neuzinha, que também tá toda quarta-feira lá participando do programa do Eliandro. A Mari, Mari, quanto tempo, saudade, Mari. Mari lá de Belém. Tá em Belém, né, Mari? Sei que as coisas mudam tanto, né? A mudança é uma constante. Cilei, amo viajar, mas não gosto de conhecer gente bem assim, me sinto drenada. Muito bem, Cilei. Alessandro, Alessandro Pucilo, bem-vindo, meu querido. Então, o pessoal também chegando, ali a Nayane, chegando lá pelo Instagram, a Rita, o André tá ali. Empatia, isso, empatia tem a ver com das dimensões da personalidade, que é no relacionamento com as outras pessoas, empatia, compaixão. Muito bem. A maneira de nos expressarmos muda de acordo com a nossa personalidade. Quando você compreende melhor como cada um funciona de maneira diferente, você se desprende da necessidade de se comparar, de julgar.
Isso que é o mais importante. Se você não pegar mais nada dessa live, mais nenhum conteúdo dessa live, se você pegar isso, para mim já valeu uma águia de penas. Não valeu só uma pena, não. Valeu um gavião de penas, uma gaivota de penas, que aqui tem bastante gaivota aqui em Florianópolis. Quando você compreende melhor como cada um funciona, e que funciona de maneira diferente, e que não tem nada de errado com isso, porque as pessoas são diferentes, você se desprende, ou deveria, né? Mas ao se dar consciência, normalmente você se desprende da necessidade de se comparar. Quantas vezes eu já tenho falado sobre esse costume, esse hábito, esse condicionamento que nós temos de nos compararmos, de comparar as pessoas. Isso é muito comum, isso é natural. É natural do ser humano. Você está namorando, aí você separou, está namorando outra pessoa, começa a comparar. É ou não é? Ou está casado, ou casada, separa, casa com outra pessoa, começa a ficar comparando. Tá, aconteceu uma mudança lá em Belém, né, no lar, no abrigo das crianças, que eu fiquei sabendo, uma pessoa que estava lá, Terezinha, que eu conhecia, a gente estava num treinamento juntos, né? Tenho acompanhado sempre eu, a Lucia, o pessoal lá de Belém. O pessoal de Belém está aí, a Mari está aí, de Belém, querida. Saudade de Belém. E mudou. A Terezinha estava 14 anos frente do lar, né? Lá recomeçar. Lar de crianças, de lares desfeitos, tá? E aí, há 14 anos à frente desse espaço. Imagina. Agora, uma pessoa que está chegando lá é diferente, ninguém conhece essa pessoa. É novidade para quem está chegando, é novidade para as crianças. Imagina, a criança já vai para lá de lar desfeito. Geralmente, famílias inteiras de crianças, 3, 4, 5 irmãos, e aí na expectativa e na esperança de serem adotados. Bom, mudou a direção do espaço, depois de 14 anos. E aí uma das coisas que eu falei com a Lucia, é claro que ela é muito inteligente, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, ela já estava atenta a isso. Porque a gente fez treinamento, eu fiz treinamento com os internos, com o pessoal que atende essas crianças, e a gente frequentava direto lá. E uma das coisas importante para as crianças serem orientadas a não fazer comparação. Porque eu vou comparar a Terezinha com a pessoa que está começando agora, alguém que já está ali há 14 anos, alguém que já testou tantas coisas, porque estamos aqui para experienciar. Se eu estou há bastante tempo numa empresa, numa relação, óbvio que eu tenho testei muitas coisas. Muitas deram certo, outras não. Mas tudo bem. Quem está chegando agora ainda é novidade. E aí você começa a comparar, você não está sendo justo, muito menos com você. Eu sempre falo, você se comparar com você de anos atrás não é justo, porque hoje você tem outros recursos, você tem outras experiências, e o objetivo nosso de competir não é você competir com ninguém, é você competir com você. Se você quer competir, eu tenho um espírito competitivo aqui, eu tenho sangue, um negócio de competição, ok. Então a competição é contigo. Que hoje nós estamos muito acostumados a fazer contabilidades de dinheiro, de bens, disso, aquilo, o pessoal ficar somando, contando. Agora, sobre as qualidades, sobre o seu dia, sobre as suas ações, sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer. Aquele famoso exame de consciência. A gente tem feito um balanço, né? Esse exame, essa análise, essa autoanálise. Aí, hoje eu estou um pouco mais sábio do que ontem. Amanhã, depois de amanhã, esse ano eu estou agindo com mais sabedoria para as experiências que eu estou, as situações que estão surgindo, como que eu estou lidando com essa situação? Ou você está sempre, como diz no ditado popular, dando murro em ponta de faca, ou seja, está sempre, não é o persistente. Persistência é uma qualidade, é o insistente, é o chato. É aquele que está dando errado e ele é cabeça dura e eu vou insistir porque esse é meu jeito, eu penso assim e tem que dar certo porque é assim que tem que dar certo. Isso é insistência. Isso é ser insistente, isso é ser cabeça dura. Isso não é ser persistente. Isso não vai funcionar. Então, a competição, a comparação é o eu de hoje com o eu de ontem.
Como que eu estou me comportando, como eu estou lidando com a situação, e não com outra pessoa, e parar de se comparar com os outros. E fazer mais autoanálise e menos autocrítica, porque nós somos muito bons em nos criticarmos, autocriticarmos, pegar pesado às vezes com a gente, achar que, ou às vezes a gente dá voz, né? Dá voz, a gente está ali, ó, uma vozinha interior, um diálogo interior insistente, que anda em círculo e nunca sai, é um 8, só faz isso, que é aquele diálogo interior de autocobrança. E você não sabe nem de quem é aquela voz. Pode ser de uma professora de primário, pode ser da mãe, do pai, pode ser de alguém. Enfim, não é sua essa voz que está toda hora ali te cobrando alguma coisa. Então é muito importante, comparação é para coisas. Comparação veio lá da Revolução Industrial, da época fordiana. Nós não estamos mais na Revolução Industrial, a linha em série, fabricação em série. Tem que comparar essa caneta com essa caneta. Espera aí, são diferentes, descarta essa. Isso é fabricação de canetas em série. E eu estou separando, estou comparando uma com a outra. Você tem que ser todas como essa aqui é diferente. Você está vendo aí. Não é igual. Então, eu tenho que separar. Não é assim que funciona com coisas? Uma comparada com a outra. Um carro da mesma marca e modelo comparado com outro carro da mesma marca e modelo. Roupa da mesma forma. Mas você não é coisa. Portanto, pare de se comparar. É isso mesmo, Marcelo. Somos espírito. Olhar no olho das outras pessoas me faz perceber que, de alguma maneira, estamos todos interligados. Sim. Sim. Porque no nível da forma, como a gente já disse nas outras lives anteriores, no nível dessa dimensão, a terceira dimensão, no mundo tridimensional, que você é o tempo, a tua mente consciente, regida pelos órgãos sensoriais, no tempo e espaço. Somos únicos indivíduos, individualmente, as coisas são separadas, mas na dimensão espiritual do pensamento, na dimensão do pensamento, na dimensão espiritual, como é que funciona a dimensão energética da energia? Na dimensão da essência. A dimensão da essência. Como é que funciona? Eu volto na dimensão da essência, deixa eu só ver o que o Alessandro colocou muito interessante aqui. Somos seres únicos e o maior equívoco nosso é ficarmos nos comparando aos demais. E o problema é que, na maioria das vezes, nos achamos inferiores. E isso gera desconforto. É aquela vozinha interior. Desde criança, de repente, você fica comparando com um coleguinha. A gente é meio que também... se você for olhar a nossa educação, de repente a formatação, não é nem formação, é muito voltada para isso, para você ficar comparando, né, com um coleguinha, tirou uma nota 5, você tem que tirar a nota 6, sempre aquela coisa da competição e da comparação. Se você tirar a nota inferior, você é pior que ele, é mais burro que ele, é mais isso que aquele, e aí você cresce achando que você é uma caneta, que você é um objeto, que você não é um espírito que habita um corpo, uma alma que habita um corpo. Não, que você é uma coisa. Muito bem. E que está aqui para competir, para ser melhor que alguém. Você não pode ser pior que ninguém. Não existe isso. Personalidade não existe isso. Personalidades são únicas. Como é que você vai comparar algo que é único? Se é único, é raro, é precioso. Não é para ficar comparando. E sobre a essência que eu estava falando agora há pouco, e que a Marcela colocou ali, né, que pegando o gancho, somos espírito, essência. Eckhart Tolle fala sobre isso nos livros dele, que eu acho fantástica essa definição de essência. Faz todo sentido para mim. Qual que é a essência dessa sala que eu estou aqui? Qual que é a essência dessa sala? Está no segundo nível. Aqui embaixo a garagem, eu estou no nível de estúdio. Alguém pode dizer que a essência é a base, é o piso, ou que são as paredes, ou que é o teto. Se você pensou nisso, você errou. A essência é o que não é sala. Olha só que fantástico isso para você entender a sua essência. Essência é tudo que não é sala. E o que não é sala aqui? Mas sem isso não haveria sala. Esse espaço de nada que me
que está ao meu redor, esse espaço de nada que preenche, que me preenche, que preenche aqui o que está à minha volta, os livros, as cadeiras, as mesas, o computador, o espaço, esse espaço de nada, isso que não é sala, é a essência da sala, é o que existe de mais importante. Se não houvesse esse espaço de nada, concorda comigo que isso aqui seria um bloco de concreto? Um bloco de concreto tem como eu fazer live com vocês dentro? O teu carro, qual que é a essência do seu carro? Você que tem carro, o seu quarto, a sua casa, a sua cozinha. Portanto, você, o espaço, a essência do mundo é tudo que não é mundo. É esse espaço maravilhoso que preenche o que tem forma. E o que tem forma é o que tem menos importante, porque o que tem forma é efêmero. Tem prazo de validade. Isso é essência, e em essência, portanto, estamos todos interligados. Somos todos um em essência. Porque não existe o meu espaço, existe o espaço pessoal, que é aqui 40 centímetros de mim, espaço íntimo. Mas tem um espaço social, tem um espaço público, espaço de todos, e para cima aqui você pode ir até Marte, já estão em Marte lá, né? O Elon está lá em Marte, lá querendo explorar, levar os seres humanos para lá. Imagina, para a Lua, para o espaço. Muito bem, vamos voltar para cá, que eu já fui ali falar um pouquinho sobre a essência, mas já voltei aqui. Vamos dar continuidade, que hoje nós temos bastante coisa para a gente falar aqui. Estudando você. Estudando você, traços de personalidade. Como eu disse agora há pouco, existem algumas características suas nas quais você é muito parecido com todos os outros seres humanos. Existem algumas características suas nas quais você é muito parecido somente com alguns. E existem algumas características suas nas quais você não é parecido com ninguém. Isso faz de você um ser único. Bom, segundo a ciência, alguns traços de personalidade são mais problemáticos, segundo a ciência. São mais problemáticos que outro, que torna a representação dos fatos um pouco mais complicada. Mas como eu disse lá no início, isso não é uma sentença. Minha personalidade, meu perfil emocional influenciam a minha identidade. Influenciam o que eu sinto, o que penso e o que eu faço. A gente já falou sobre isso também. Vamos lá, vamos entrar mais um detalhe aqui, sobre traços de personalidade. A maioria das pessoas não passam por muitas mudanças de personalidade ao longo da vida. A maioria. Não significa que você não possa mudar, mas a maioria não passa. De repente por desconhecimento, de repente por acreditar ou achar que é assim, tem que ser assim. A personalidade, ela tem, como eu disse agora há pouco, fortes componentes genéticos, mas isso não quer dizer que você tem que ser assim até, enfim, cumprir toda a tua jornada dessa maneira. Para que os genes possam produzir, olha só, genes genético. Mas, para que os genes possam produzir algo na sua vida, eles precisam se expressar. E a expressão não depende muito não depende muito do ambiente, das escolhas de vida de uma pessoa. Ou seja, a gente já tem o que a gente chama de epigenética. Mas não vou entrar muito no detalhe disso, que isso aqui daria uma outra live. O que é epigenética? É compreender como que fatores ambientais, comportamentais e sociais, que eu falei de sociogênicos, podem promover alterações nos genes. Tá? Isso aqui daria um outro assunto de uma outra live. Aprofundar mais isso aqui. Quanto mais eu mexo nisso aqui, mais eu fico maravilhado, e aí mais são assuntos que requer mais tempo de estudo e mais tempo para falar com vocês. Antes da continuidade aqui, o André faz uma pergunta, André, vamos lá. Não precisa, Zé, não quero atrapalhar, não tem problema, não atrapalha não, estamos aqui para interagir. Quando possível, me responde por que algumas pessoas não gostam da sua própria imagem. Fotos. Aí tem a ver uma coisa muito importante que daria, viu, André, assunto por uma live e tanto. Tem a ver com o que a gente chama de autoimagem. Como que a pessoa se percebe, como que a pessoa... Isso tem a ver com paradigmas.
paradigmas. E aí a gente tem um estudo voltado para isso, que a gente chama de cibernética. Isso desde a infância, isso desde cedo, tá, André? Geralmente a criança, esses paradigmas, como é que funcionam junto com essa cibernética, como é que funciona? Isso são estudos muito recentes, dentro são programinhas, na verdade. A gente fala muitas vezes de cérebro, que é hardware, tá aqui, cabeça, mente, que é, né, metafísica, não é hardware, mas dentro da mente, a essência, a mente, né, o que não ocupa lugar no espaço, enfim, esse campo de energia, você define como você quiser, mas dentro disso, nós temos os programas que fazem com que a gente se comporte de determinadas maneiras, como que a gente se vê, a questão da autoestima, a baixa autoestima, autoimagem. Se você não fizer nenhuma mudança nisso, se você não mudar a configuração disso, não adianta você querer, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a peso, né? A ter mais peso, a engordar. A pessoa tem essa tendência. Qual que é a autoimagem que ela tem? Qual que é a imagem que ela tem de si mesma ou de si mesmo? Muito importante que ela entenda isso. Paradigmas. Só para você ter um exemplo, André, para exemplificar a questão da autoimagem, como a pessoa não gosta de se ver, tem a ver com amor próprio, né? A autoimagem, o amor próprio, a aceitação, autoaceitação. De repente a pessoa teve muitos feedbacks negativos na infância, e às vezes eu ouço, até hoje eu ouço isso. Esses dias eu ouvi uma mãe falando isso para a menina: filha, você é muito feia. Às vezes fala brincando, mas uma criança que está ali até os seus 7, 8 anos, ela ainda não desenvolveu a questão mais lógica, ela ainda é muito inconsciente, o inconsciente está muito aflorado, tudo que ela perceber, porque o inconsciente não é somente os órgãos sensoriais, o que vê, ouve ou sente, não, o inconsciente ele capta mais coisas. O consciente não se guia pelos órgãos sensoriais, é o consciente que se guia, é a mente consciente. Ela que é delimitada, ela que é regida, ela que é orientada pelo tempo e espaço. O inconsciente não. E o inconsciente está captando tudo, André. E a criança capta tudo. Então, se você fala isso, às vezes até brincando, para a criança pode não ser uma brincadeira. Você é feia, você é isso, você é feio, você é gordinho, você é magrinho, você é isso, você é esquisito, você é... Meu Deus, você está dando um monte de feedback na identidade da pessoa. Separa o comportamento dela da identidade dela. Avalie o comportamento da pessoa. Avalie a maneira, as habilidades da pessoa. Mas você não sabe como é que a pessoa é. Você não sabe nem como você é. Você vai saber como o outro funciona, como o outro é. Como a identidade da outra pessoa, ela não se descobriu, ela está ainda se formando. Uma criança está formando a sua personalidade. E aí recebe esses feedbacks. Depois cresce um adulto com uma série de programinhas instalados, que são inconscientes, portanto ela não tem consciência disso. E quem que orienta o nosso comportamento? É a nossa mente consciente? Não. Quem orienta o seu comportamento é a tua mente inconsciente. Por isso que a gente faz muita coisa que a gente não gosta. Ou faz muita coisa que a gente chama de comportamento inadequado. Eu lido muito com isso na programação neurolinguística, a gente lida muito com comportamentos, facilmente você consegue... O que é um comportamento inadequado? Diante de uma situação, o teu cérebro dispõe, a tua mente, o teu cérebro dispõe de determinada quantidade limitada de opções. Limitada de opções. E aí, quando você na verdade, precisa estender, precisa ampliar as opções. Que não é só olhar para o espelho e achar, nossa, você é feia. Não, olhar para o espelho e achar mais coisas, mais possibilidades. O feia pode continuar ali, não tem problema. Mas tem outras coisas que você... É a mesma coisa chegar... Eu tenho medo de elevador. Chega na frente do elevador, só tem só 2 opções. Ou uma só. Ou 3 opções. Não, vamos ampliar as opções. Para que o cérebro, ele sempre vai procurar a melhor forma. O cérebro já é... A nossa mente inconsciente, ela já faz parte da estrutura dela procurar a melhor solução para você. E com certeza, se você der um leque maior de opções para sua mente inconsciente, ela vai
aproveitar esses recursos que você está disponibilizando para ela. Enquanto isso, ela está limitada por um negócio chamado paradigma, por um negócio chamado cibernética, sistema cibernético. Como é o sistema cibernético? Se um avião sai aqui de Florianópolis para Curitiba, André, rapidamente, só para fechar isso, para a gente fechar, porque daria uma live, esse assunto é muito gostoso. Mas um avião sai daqui para... Ele também tem um sistema cibernético, uma cibernética, também um sistema parecido com o nosso cérebro. Ele sai daqui... Programas, tá? Programas parecidos com os programinhas que a gente tem aqui. Mas, como eu digo, as coisas é uma extensão do nosso corpo. As coisas são extensão do nosso corpo. Então o avião não é diferente. Vamos lá. Ele sai daqui para Florianópolis, Curitiba. Já tem a rota, certo? Ele sai com destino a Curitiba. Ele tem a rota certinha. Se por algum motivo, durante o trajeto da aeronave, tá? Ela sair da rota, esse sistema de correção, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar o desvio da rota e vai fazer com que o avião, a aeronave, volte para a rota. A rota pré-estabelecida, o programa que já estava definido quando decolou, que é chegar no aeroporto de Curitiba, ele estava desviando da rota. Nosso cérebro funciona, com relação aos paradigmas, sistema cibernético, funciona da mesma forma, André. Esse programinha. Se você está na programação tua lá, que você vai estudar no primário para tirar a média, e a média é 6, 5,5, 6 é a média. Não, eu vou estudar, e você programou, você está programado para isso. Você se programou, alguém programou você, mas você colocou isso. Eu vou estudar para tirar a média. Vou tirar a média para poder passar de ano. Tá, tirou a média no primeiro, a prova, tirou a média na segunda, na terceira, chegou no meio do ano, você recebeu um calorzinho, né? Um calorzinho, daqueles calor que a criança recebe do pai ou da mãe. Peraí, o que está acontecendo? O pai e a mãe vai cobrar. Vai chegar ali e vai dar uma pressãozinha, vai um calorzinho. E aí a criança, você naquela fase, não, vai lá, se empenha mais e tira um 8. O que acontece, André, quando você tira 8? Qual que é o programa inicial? Não é tirar a média? O 8 ele é um desvio de rota. Olha que incrível como que o sistema funciona contra você. Mas o sistema ele é neutro. Quem está avaliando contra a favor é você. Você quem tem que definir o programa certo. A programação é sua. Você é o diretor da sua vida. Você não falou sobre isso, André, essa semana? É muito boa essa metáfora. Você é o cineasta, você é o diretor da sua vida. Você coloca a música, a trilha sonora que você quer, o filme, se é tragédia, se é comédia, se é aventura, se é policial, você, bang, você que coloca. É você quem tem que assumir o comando da sua vida, a direção da sua vida, e não delegar isso. Mas é inconsciente, as pessoas muitas vezes não temos consciência disso. É a nossa mente inconsciente que está no controle. A gente virou a chave para o automático e deixou a nossa mente inconsciente dirigindo a nossa vida. E a gente passa a viver no automático, no mundo dos pensamentos. Bom, voltando. Tirou 8. Desvio de rota. Sistema cibernético. O sistema vai fazer a correção do desvio e vai trazer novamente para a média. E você vai continuar tirando a média. Você se programou para tirar a média. Então, funciona com relação à autoestima, a autoimagem funciona assim. Se você não mudar a sua autoimagem, não adianta. A autoimagem, muitas vezes, com certeza, é esse programa. E esse programa vai sempre corrigir, né, um paradigma que você tem internamente. Ele sempre vai estar corrigindo, e nós temos vários paradigmas. Alguns são pessoais, outros são adotados, coletivos, culturais, familiares, tradicionais, religiosos. E aí faz a correção e você vai continuar tendo aquele mesmo resultado que está programado para aquilo. Mas vamos fazer uma live e falar sobre paradigma, André. Bem, ótimo assunto. Tá? Vamos combinar. Então, espero ter respondido mais ou menos aí, mas é um assunto que a pessoa precisa se aprofundar. Não é questão de amor próprio, é questão da pessoa ela se conhecer, autoconhecimento. E principalmente é bom que a gente converse muito com a pessoa para que ela tenha consciência. O despertar da consciência, pessoal, nada mais é do que você ter consciência de coisas que você não estava tendo.
Aquilo é inconsciente. A pessoa, muitas vezes, ela está se vendo dessa maneira, é inconsciente. É importante ter um feedback, é importante que as outras pessoas conversem, para que a pessoa vá aos poucos, isso é uma coisa gradativa, ela vá avançando, ela vá gostando de se ver. Já deve ter recebido muitos feedbacks de identidade e formou esse programinha. E ela vai aos poucos gostando de se ver, aos poucos se gostando, se amando do jeito que é, parando de se comparar, parando de ouvir aquela vozinha interior que não é dela, aquele autocrítica, aquele sabotador interno. Temos muitos sabotadores, muitos. Também é uma outra live falar sobre sabotadores. Traços de personalidade, continuando sobre traços de personalidade. A gente falou de introversão e extroversão. Vamos detalhar um pouquinho mais esse assunto, pessoal? Pessoas com elevado grau de extroversão precisam de estimulação. Eles precisam de um nível de estímulo e atividade elevados, cada vez mais elevado. Esse estímulo pode vir de várias fontes, mas algo que é particularmente estimulante para o cérebro do extrovertido, nós falamos agora há pouco, pessoas. O extrovertido, a pessoa que tem uma tendência, a pessoa que tem a tendência a esse traço de personalidade extrovertida, ele recarrega suas energias em eventos como festas, lugares com música alta, cheio de gente desconhecida, costuma ser pessoas que não conhecem, pessoas desconhecidas, essas pessoas extrovertidas, elas costumam ser um imã de pessoas, porque ela emana, assim, uma energia positiva muito grande. Ela também, e atrai, além de ela emanar, ela atrai pessoas e ela é um imã de pessoas também. Esse é um perfil voltado, uma tendência do traço de personalidade de extroversão, tá? Vamos diferenciar aqui o extrovertido do introvertido e vamos definir uma coisa: emoção positiva ou de emoção negativa, tá? Emoção positiva quando ela te leva a se aproximar das pessoas, em busca de. A gente chama isso na programação neurolinguística. Vou estar falando sobre isso depois que eu voltar da minha viagem para o norte do Paraná. Vou ficar uns dias lá, a gente vai ficar 2 semanas sem live nas quintas. Praticamente um mês, porque depois vamos voltar com um programa diferente. Eu devo estar trazendo para vocês uma formação, um programa de formação. A gente vai formar uma turma para a gente fazer uma formação, e aí vou ter programação neurolinguística, muitas ferramentas voltadas para a comunicação e persuasão. Habilidade de persuadir, de se comunicar, de se conectar com as pessoas. Muito voltado para isso, a despertar isso dentro de você. E dentro da programação neurolinguística, a gente chama essa em busca de, a motivação em busca e a motivação a afastar-se. Afastar-se de, em busca de. Emoção positiva é aquela que te leva a se aproximar das pessoas, né? Dá prazer, em busca. Emoção negativa, quando ela te leva a se afastar das coisas e pessoas. Ou seja, o medo, por exemplo. O prazer é uma emoção, portanto, positiva. O medo é uma emoção negativa. Por quê? Porque o medo te leva a se afastar. Quando você tem medo, você se afasta. Eu tenho medo, não, eu não vou subir aí porque eu tenho medo. Eu não vou viajar porque eu tenho medo de avião. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu não vou lá nessa festa porque isso, porque aquilo. O medo afasta. Muito bem. Só para a gente ficar definindo bem aí, para você já ir se identificando, né? Ah, Zé, eu sou uma pessoa com perfil extrovertido. Não, Zé, eu sou uma pessoa com perfil introvertido. E introvertido? O introvertido é uma pessoa com menor grau de emoção positiva, tá? Ou seja, tem um menor grau de emoção positiva que predomina na vida dela. A palavra que melhor define o introvertido é quieto, é uma pessoa mais quieta. Prefere ficar quieto, mais tranquila, sem chamar muito atenção. O cérebro do introvertido funciona diferente, de um jeito quase oposto ao do extrovertido. O do introvertido, ele recarrega as energias quando reduz a quantidade de estímulos e não quando aumenta a quantidade de estímulos. Olha que interessante, como é complexo. E complexo é diferente de complicado. Nós não somos seres complicados, gente. Complicado é negativo. Nós somos seres complexos. Nosso cérebro é complexo. Eu sou uma pessoa, tenho uma personalidade complexa.
quando você fala assim, parece que dá vontade de você esmiuçar, dá vontade de você ir ali, curiosidade de entender como é que é esse negócio complexo. Então, o cérebro do introvertido, ele funciona de um jeito diferente, quase que oposto ao extrovertido. Ele recarrega as energias quando reduz a quantidade de estímulo. O extrovertido, quando aumenta, tem que ter muito estímulo. Muita gente, festa, som alto, gente diferente, movimento. O introvertido é uma pessoa que ele já recarrega mais se voltando para dentro, quietinho. O extrovertido pode ver esse cenário como solidão, enquanto o extrovertido vê como solidão. O introvertido vê isso como solitude. E solitude é diferente de solidão. Solitude, para o introvertido, é o melhor momento, porque o introvertido, ele recarrega as suas baterias ali. Ele está recarregando as suas energias. Ô, Zanetti, olha só quem está aí, querido Zanetti, grande amigo. Poxa vida, quanto tempo. Vontade de ir a Porto Alegre aí, Zanetti. Foi com quem eu, em 2014, comecei a me aprofundar nesse mundo do autoconhecimento através de um treinamento que eu fiz com esse cara aí, fantástico. Não somente eu, tem mais pessoas que fez. O Arnaldo está aí, quem mais? Sabino está aí, não sei se o João está aí também. Tem várias águias aí que nós tivemos essa oportunidade de fazer esse treinamento. Saudade, querido. Olha, e para mim, foi incrível. É uma virada de página na minha vida. Tomara que a gente consiga que logo volte esses treinamentos para dar oportunidades a mais pessoas passar por esses momentos de expansão de consciência, de percepção, de perceber e se voltar e direcionar as coisas. Está fazendo, com certeza, bastante falta, bastante falta. E ó, só uma surpresa para ti ainda, né? Está na fase final o terceiro livro. Eu aprovei a capa ontem e fiz a última revisão de conteúdo, tá? E me parece que tem Zanetti lá nesse livro. Vai ser eternizado na minha terceira obra. O meu agradecimento aí a você e a Michele, né? Claro, os dois, né? Esse casal maravilhoso aí do Inexpoa, lá de Porto Alegre. Orgulho meu. Eu que sou orgulhoso. Eu que tenho orgulho e honra de ter tido a oportunidade. Não, quando o livro ficar pronto, eu vou dar um jeito de entregar em mãos para vocês, porque está nos agradecimentos, está nos créditos, né, especial ali, logo no começo. Tá? E também está dentro do livro, numa parte que eu falo sobre os treinamentos, que eu compartilho sobre as oportunidades, que eu falo do DL, que eu falo dos programas do INEX, que é o Practitioner, o Master Practitioner que eu fiz, a negociação e vendas que eu fiz contigo, com a Michele também, transformação essencial que eu fiz também com o INEX, enfim, eu compartilho isso lá. Olha, a Marcela fez DL também, olha que experiência fantástica. E lá em Belém, quando deu, né, quando ainda tinha, em 2019, antes de 2020, nós também tivemos pessoas lá que a gente levou, novas águias lá, pessoas muito queridas lá de Belém, e que gostaram muito também. Lá fizeram também esse treinamento de imersão, fantástico. Seja bem-vindo, Zanetti, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre traço de personalidade. A gente está falando um pouquinho aqui agora sobre extroversão e introversão, sobre essa diferença, essa tendência, né? E como que funciona, para a gente entender melhor que nós somos seres diferentes, únicos. Inclusive, a personalidade mostra isso, tem uma forte tendência, uma forte raiz biogênica, mas que também pode, com certeza, ao longo da vida, ter influências e mudanças na nossa personalidade, em virtude disso. Um exemplo são esses treinamentos. Como que um treinamento como o DL pode fazer com que a gente perceba tantas coisas que a gente não percebia antes? Mudar, adaptar, ajustar algumas coisas da nossa rota. Muito importante. Fantástico, fantástico isso. Muito bem. Então, voltando aqui para o introvertido. O introvertido, diferente do extrovertido, ele prefere situações com menos gente. A pessoa com perfil de extroversão, ela prefere com muita gente, gente diferente, que ali ele recarrega as energias, que tem bastante estímulo. Já o introvertido, não. Ele prefere situações com menos gente. Não que não vá, a pessoa com tendência de um perfil, de um traço de personalidade de introversão, ela não vá fazer uma palestra para milhares de pessoas. Ela faz muitas vezes com amor, faz bem feito,
dá o treinamento, faz reunião, faz aquilo, só que diferente do extrovertido, que esse tipo de evento, esse tipo de evento estimula, recarrega as energias, pro introvertido drena muita energia. O introvertido, quando participa de um evento como esse, depois ele precisa ficar um tempo só. E às vezes, se ele está se relacionando com uma pessoa extrovertida, não vai entender, porque a pessoa extrovertida fala, mas por que você quer ir para o quarto, ficar sozinho, depois daquele, né, depois que a gente saiu, depois que você fez aquela palestra, depois daquele show, depois que ela precisa desse momento. Olha o que está dizendo, olha o que eu estava dizendo aqui. Procura evento com menos gente, em família ou poucos amigos, um evento mais reservado. Quando se expõe um evento com muita gente, a pessoa precisa de um tempo sozinho para recompor as energias. Eventos que estimulam o extrovertido drenam a energia do introvertido. Olha que importante a gente entender esse traço de personalidade. O que mais que nós podemos falar sobre o introvertido, até a título de curiosidade, para que você já vá se identificando. Quando o introvertido passa por uma experiência como uma festa cheia de gente, não significa que ela não vai gostar, como eu disse agora há pouco, mas que vai precisar ficar um tempo quieta, solito, na presença dela mesma para recarregar as energias. Contato com pessoas é um estímulo muito poderoso para o cérebro. Contato com pessoas é um estímulo muito poderoso. E pessoas introvertidas, elas preferem ficar mais reservadas. Muito bem. Essa questão dos estímulos vale, inclusive, para alimentos. Então, fazer um parênteses aqui. Cafeína, por exemplo, funciona melhor com os extrovertidos do que com os introvertidos. Se o introvertido exagerar na cafeína, pode ficar com sintomas de ansiedade. Atenção, quando beber café, o café, ele tem a meia-vida dele depois de 8 horas que você... Tanto café como chá, tá? Eu falei café aqui, falei cafeína, mas cafeína no chá ou no café. Quando você toma uma substância que tem cafeína, a meia-vida dela vai mais, segundo as informações que eu tenho, até 8 horas. Ou seja, se você é uma pessoa que toma café à tarde, depois reclama que você tem dificuldade de pegar no sono, está explicado. Principalmente se você é uma pessoa extrovertida. E aquele café vai te deixar mais ainda. Né? Ao contrário do introvertido, que essa cafeína vai fazer com que a pessoa fique mais ansiosa, que ela não precisa de estímulo. Importante você entender também a questão do álcool. Diferente da cafeína, o álcool, ele estimula ou ele inibe? Aham. Vamos ver para quem gosta. O álcool, ele estimula ou inibe? O álcool, bebidas alcoólicas são inibitórias. Ah, Zé, mas como é que quando eu bebo, eu fico mais solto? Não, peraí, vamos explicar como é que funciona. O álcool, quando você ingere, pessoal, já deu praticamente 1 hora, né, de live. Eu vou estender um pouquinho aqui para vocês se acompanharem para a gente aprofundar mais, porque tem outras dimensões aqui da personalidade, é muito importante. O álcool, quando você ingere olha só, vamos lá. O álcool, quando você ingere uma pequena... Suco de maracujá. Isso aqui é água, tá, André? Não vem com graça, não. O André tá falando que precisa de suco de maracujá. Suco de maracujá, sei. O álcool, quando você ingere uma pequena dose, ele age como uma substância inibitória, reduzindo o nível de excitação dos neurônios. Os primeiros circuitos cerebrais inibidos é o córtex pré-frontal. Aqui, essa parte. Córtex pré-frontal. Vamos explicar melhor como é que funciona. Olha só. Pequena dose, eu disse. Pequena dose, tá, André? Pequena dose. Vamos lá. Como é que funciona esse negócio, então, Zé? Por que eu me animo quando eu bebo um pouquinho de álcool? Eu geralmente sou introvertido, acho que eu sou introvertido. Meu perfil, não, que é identidade. Meu perfil, minha tendência de traço de, corrigindo, personalidade introvertida. Vamos lá. Lembra que eu falei quais são os primeiros circuitos cerebrais que o álcool age? Aqui nos circuitos pré-frontais.
que os circuitos pré-frontais, os trê, fazem? Fazem muitas coisas complexas na nossa vida. Uma delas que os circuitos pré-frontais fazem é mediar a capacidade que eu tenho de controlar os meus impulsos. Mediar a capacidade que eu tenho de controlar os meus impulsos e dizer não. Então, geralmente, se você é introvertido, isso aqui vale para todos, tá? Não para os meus desejos, ou seja, controlar os meus impulsos, dizer não para os meus desejos. Outra coisa é de imaginar o futuro, ou seja, o álcool ele já vai inibir isso nesses circuitos. Vai inibir essa minha capacidade que eu tenho de controlar os impulsos, de me preocupar com o futuro, ou seja, as consequências amanhã daquilo que eu estou fazendo hoje, e aí está explicado. E não para por aí. Quando você toma pequenas doses, não muito não, porque aí se tomar muito aí... A primeira coisa que acontece quando você bebe é parar de pensar no futuro. Porque a bebida alcoólica, esse álcool, ele já vai agir aqui no córtex pré-frontal. Vai inibir, e ali, dentre muitas coisas que esses complexos, né, esses neurônios, essa parte aqui funciona, ela faz, a primeira coisa que ela vai fazer, questão de impulso, vai inibir os impulsos. Ou seja, você vai ficar mais, não vai ter aquele negócio rigoroso de dizer não, não. E também não vai ficar preocupando, amanhã o que vai acontecer, o que pensam de mim. Imagina um introvertido, que está sempre preocupado com o que o outro vai achar, do que ele vai dizer, do que ele vai fazer, do que ela vai fazer. A pessoa que tem um perfil de introversão. Então, o álcool vai fazer o quê com a pessoa que tem um perfil de introversão? Vai fazer com que ela fique mais extrovertida. Então, em vez de inibir o introvertido, o sistema cerebral vai inibir, vai estimular. A pessoa vai se soltar mais. A primeira coisa, ela vai parar de pensar no futuro. Em paralelo a isso, as emoções vêm mais soltas, à flor da pele. Por isso que é usado para algumas pessoas como o ansiolítico. Mas olha só, vale ressaltar que esse efeito ansiolítico é só momentâneo. Porque tanto a ressaca quanto os processos inflamatórios, tá, desencadeados pela ingestão exagerada de bebida alcoólica, irão piorar o estado de ansiedade ou da pessoa que tem um perfil, geralmente, de introversão. Então, se beber demais, já sabe, porque o álcool também causa... Você tem que fugir de tudo, dos hábitos que inflamam o seu corpo. O álcool é um deles. Em excesso. Então, muito cuidado. Por isso que algumas pessoas, quando bebem, elas ficam mais desinibidas, como eu disse agora há pouco, faz coisas que depois se arrepende, às vezes, ou não se lembra, gosta daquela frase, né? Se não me lembro, não fiz, né? O que acontece em Floripa, fica em Floripa, umas frases assim que são meio fugindo pela tangente. Nesse caso, todos somos muito parecidos, tanto quem tem o perfil mais voltado para o extrovertido como o introvertido. Mas o introvertido, ele já se solta mais. Por quê? Porque o introvertido geralmente gosta de ficar mais no canto, não gosta de estar muito próximo das pessoas. Num evento, vai ficar mais afastado, conversando com uma pessoa só, ou num cantinho ali e tal, conversa com ela mesma, mais quieta. Enquanto o extrovertido está lá no meio, com aquela agitação, bebendo e tal. Agora, como no caso do... Olha só que interessante. Como no caso do extrovertido funciona diferente o álcool, normalmente, é isso que eu gostaria de falar. Agora eu quero falar. Como no cérebro do extrovertido precisa de alto grau de estimulação para ele se sentir bem, é mais comum que o extrovertido, ou a pessoa extrovertida que tem um perfil extrovertido, beba pouco. Porque se beber um pouquinho, dá sono. Porque faz exatamente o contrário. Como o álcool é inibitório, ele não estimula, ele inibe os circuitos. Ele está inibindo, e lembra que o extrovertido precisa de muito estímulo. Geralmente o extrovertido, se beber um pouquinho e não beber junto com algum tipo de estimulante, vai dar sono, a pessoa já vai para o canto e vai dormir. É o primeiro que dorme, é o primeiro que apaga. Por quê? O extrovertido, quando bebe. Por quê?
porque no cérebro causa o efeito contrário do introvertido, que nessa hora vira extrovertido, começa a cantar, sobe na mesa, olha, faz até, né, faz coisa aí que depois se arrepende. O álcool, tá? Olha como funciona diferente. Olha como nós somos, como é incrível, como isso funciona diferente para cada pessoa. Já no cérebro introvertido, como eu falei, o álcool faz justo o que ele quer. Reduz a estimulação, fazendo muitas vezes com que a pessoa haja como extrovertida, se sentindo confortável. Aí a pessoa fala com estranhos, ela fica mais corajosa, ela dança, sai lá do cantinho, vem para a pista de dança, começa até a convidar, né? Nossa, muda completamente. E o que mais? Que o extrovertido, o introvertido normalmente, como muda quando toma uma dose de álcool, né? Alguma bebida alcoólica. Até canta em karaokê, você já viu? O introvertido no karaokê não vai querer ir lá na frente se expor. O introvertido tem normalmente essa preocupação. O extrovertido já deixa cantar toda hora, se deixar o microfone fica com a pessoa. O introvertido fica, mas se o introvertido beber um pouco, aí segura, porque aí ele vai mudar. E se o extrovertido beber e não beber com algum estimulante, com energético, com alguma outra coisinha que o pessoal às vezes, né, faz junto com a bebida de álcool, ele vai ficar com sono rapidinho e vai apagar. Comportamentos. Diferenças de comportamento entre um extrovertido, uma pessoa com perfil de personalidade de extroversão e introversão. Extrovertidos falam mais alto, mais perto. Introvertidos gostam de ficar mais afastado e tende a falar mais baixo. Tendências, tá? Estou falando de tendências. Agora, amabilidade, que é uma outra dimensão do perfil, do traço de personalidade. A amabilidade, como eu disse lá no início, é um traço de personalidade que governa o quanto você considera o outro na hora de agir. A amabilidade te torna empático com maior compaixão e consideração pelos outros. Lembra, estou falando, bem entendida a questão do introvertido e extrovertido, pessoal? Ficou claro? Não dá para aprofundar muito, que vocês viram que já passou de 1 hora a nossa live aqui. E ainda tem bastante assunto aqui. A gente vai até umas 22 horas, tá? Agora, imagina. Então, introvertido e extrovertido. Agora estamos falando quanto à dimensão da amabilidade ou combatividade, que é outra dimensão do perfil de personalidade que diferencia uma pessoa da outra. Quanto à expressão verbal e não verbal, os extrovertidos costumam, só para fechar aqui esse assunto, a gente vai estar interligando, né, sempre, mas os extrovertidos costumam ser mais diretos, tá? Normalmente, quando se expressa, quando conversa, costuma ser mais direto. Eles falam assim, ó, falei na lata, né? O pessoal brinca com essas expressões populares. Porque o extrovertido fala mesmo, não pensa muito, se tiver que falar ali, ele fala porque a pessoa, ele ou ela, né? Esse é um traço. Mas quando a pessoa é extrovertido com traço de amabilidade, que é uma outra dimensão do traço de personalidade, ela costuma ser mais gentil na forma de se expressar. Mesmo com tendência a ser extrovertido ou extrovertida, a pessoa que é extrovertida, combativa, ou seja, aí segura. Aí a pessoa realmente vai falar e não mede muito essa questão de ser gentil ou não. Se tiver que falar, ela fala mesmo. Enquanto o introvertido fica medindo as palavras, né, rodeando para falar, ela chega e pá. Esse é o perfil do extrovertido combativo. Quando ele é extrovertido, mas com mais amabilidade, ou seja, na relação, considera o outro na relação, dá mais atenção e foco no outro, aí ele tem que ser mais gentil. Só que tem uma atenção, um alto grau de amabilidade também, como tudo, né? Os extremos, cuidado com os extremos, pode fazer com que as pessoas abusem da sua boa vontade. Uma pessoa também que é muito amável, que diz muito sim, 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 né? Que está sempre se voltando para o exterior, sempre para o outro, esquece às vezes muito de si, às vezes.
Olha a importância disso. Eu lembro sempre do exemplo do Felipe, quando ele fala da diferença do cachorro, né, e do gato. Eu sempre vou lembrar disso aqui. Acho que ele não está hoje aí na nossa live, o Felipe. Mas ele fala que a diferença do cachorro é isso. O cachorro nos ensina o amor total. E o gato, o amor pessoal, o amor por si mesmo, né? Essa é a diferença. Então tem que haver um equilíbrio aqui. Não pode só também o outro esquecer. Você tem a sua personalidade. Então, um alto grau de amabilidade pode ser que, de repente, as pessoas abusem um pouquinho da sua boa vontade. Cuide os extremos, busque o caminho do meio. Uma pessoa com baixo grau de amabilidade e combativa não tem a menor dificuldade de se impor. Ela gosta de entrar em conflito, enquanto as pessoas de alto grau de amabilidade se desgastam profundamente nos conflitos. Imagina uma pessoa extrovertida e combativa, com altamente combativa. Então, ela vai ser realmente uma pessoa que ela vai gostar desse tipo que eu falei agora, de conflito. Ela não vai medir as palavras e ela vai mesmo tem que estar ali na linha de frente. Muito bem, os introvertidos costumam não ser tão diretos, como eu disse agora há pouco. Eles preferem qualificar aquilo que eles falam. Eles costumam cuidar para que as palavras não sejam mal interpretadas, cuidando quanto à exposição. Esse traço de personalidade se preocupa muito quanto à exposição. E essa sensação de estar se expondo drena a energia dos introvertidos, quem tem essa personalidade. E uma curiosidade que eu gosto sempre de citar com relação aos introvertidos. E tinha uma pessoa que eu trabalhava com ela, e eu notei isso e não sabia, né? Descobri isso depois. Falei, então é por isso que o cara, meu Deus, como ele odiava, né? No Zap, a pessoa ficava o tempo todo no Zap. E a gente viajou fazendo expansão, e às vezes viajava do meu lado, de motorista ali levando na região para conhecer a cidade, e a pessoa ali do lado, e de repente cochilava um pouquinho, as viagens são longas, e eu não podia cochilar, óbvio, né? Eu sou motorista. E ali, quando estava no celular, quando alguém ligava, a pessoa mudava. Ela mudava o humor, mudava o jeito, o tom de voz, porque pessoas com perfil, traço de personalidade, às vezes também é questão de educação, mas, enfim, quase sempre é um traço de personalidade da pessoa introvertida, ela odeia atender telefone. Pessoas introvertidas não gostam de atender o telefone, é uma curiosidade. Tá? Pessoas com essa tendência para esse traço de introversão. Gostam mais de Zap. Muito bem, Marcela colocando que amou o tema da live, tendo buscado me autoconhecer. Esse assunto me esclareceu muitas dúvidas. Obrigado, Marcela. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários do pessoal, peço desculpa, pessoal do Facebook, como eu estou com a apresentação dos slides aqui, para eles, para o pessoal do Face, eu não estou conseguindo ver, depois eu vou responder as mensagens de vocês. Continuando aqui, os extrovertidos se regeneram e se energizam com os estímulos e, portanto, eles gostam de se expor, diferente do introvertido. Outra dimensão, pessoal, vamos aprofundar. Conscienciosidade. Em PNL a gente chama procedimento. Pessoas que são mais conscienciosas, que são mais naturalmente disciplinadas, diligentes, orientadas para resultados, focadas, tende a ser mais organizada. Quer ver uma pessoa altamente conscienciosa ficar maluca, ansiosa, estressada, coloca ela num ambiente desorganizado ou para trabalhar com pessoas despreocupadas. Ou, como a gente diz em programação neurolinguística, pessoas motivado alternativas. Na PNL a gente chama de alternativas. O alternativo e o procedimento. Aquele que gosta de seguir as coisas, fazer as coisas certinhas, dentro das regras, dentro seguir o roteiro. E uma pessoa que é despreocupada ou alternativa. É só você pegar uma profissão, por exemplo. Uma profissão, comandante de aeronave. Já imaginou você colocar uma pessoa que tem uma tendência do perfil de personalidade despreocupado ou alternativo para ser comandante? Ser piloto de avião? Não dá, né? Porque se a pessoa não pode ser criativa, ela não pode ser muito inventar moda ali, ela não pode ser, eu quero fazer diferente. Eu quero mudar um pouquinho, tá muito chato. Isso drena a energia, né?
drena a energia de uma pessoa com esse perfil. Um perfil de uma pessoa que é mais despreocupada. Uma pessoa que é mais despreocupada, geralmente ela vai trabalhar com coisas que não requer isso. Vamos entrar mais no detalhe, né? Mais no detalhe. A pessoa despreocupada, ou na programação neurolinguística, despreocupada é um termo mais usado na neurociência, ou até mesmo na psicologia. É um perfil de personalidade, né? É uma dimensão do perfil de personalidade. Despreocupada, ou alternativa na programação neurolinguística. Ela costuma viver naturalmente. É indisciplinada, normalmente. A pessoa tem uma tendência para a indisciplina. É uma pessoa que, geralmente, as coisas estão no nível mais caótico, mais desorganizado, mas vai falar com ela. O que ela diz? Do meu jeito, no meu estilo, tá tudo certo. A mesa tá daquele jeito. Quem tá no Facebook, quem tá pelo Facebook tá vendo ali uma foto que eu tô compartilhando. Como é que tá? Aquilo ali é uma imagem real. A mesa da pessoa tem café, tem 2, 3 telefones, a carteira da pessoa tá lá em cima, 2 teclados, tem um monte de papel espalhado, tem mais um negocinho lá que eu acho que é cigarro, não sei o que é, não. Cigarro não pode ser. 3, um notebook, 2 telas, 3 telas de computador. Gente, é uma coisa assim, para ela, com certeza, para essa pessoa, ela se entende, né, daquele mundo ali. Agora, coloque alguém que tem um traço mais de tendência a ser conscienciosa, que gosta mais das coisas, dos procedimentos, das coisas organizadas, no jeitinho, coloca para trabalhar junto, no mesmo ambiente. Não vai dar certo. Então, por isso que é importante você entender as diferenças. E não tem nada de errado. São estilos, são perfis. A conscienciosidade, segundo a ciência, é preditora de sucesso profissional, tá, pessoal? Não quer dizer que quem não é consciencioso não tenha sucesso profissional. Porque tem profissões que não requer. Tem profissões que não requer. Imagina, se você seguir a regra, seguir o manual de instrução, quantas profissões você pode ser livre, você pode inovar, você pode ser criativo, criativa, tá sempre inventando alguma coisa diferente. Não ser todo dia aquela coisa rotineira, aquela monotonia que tem que ser que algumas profissões exigem, né? Então, por isso que é muito importante essa diferença entre os perfis. Essa diferença é muito importante. E já estamos encerrando, pessoal, calma, eu sei que o tempo já estourou um pouquinho, mas só para a gente fechar essa questão aqui dos traços de personalidade. Cautela é uma marca do introvertido, que também é consciencioso. Mas um dos defeitos possíveis da conscienciosidade é o perfeccionismo. Cuidado. Cuidado com os extremos. Então, a pessoa que é mais introvertida, a pessoa que é mais conscienciosa, ela tende a ser mais cautelosa, mais organizada, mais detalhista. Só que qual que é o perigo? O excesso disso. Pessoa muito presa a detalhes, detalhes que não são tão significantes. E aí, o perfeccionismo pode levar a quê? Quem pensou em procrastinação, pensou certo, pode levar a procrastinação. Porque a pessoa está na busca de um ideal perfeito, inatingível, fazendo com que a pessoa, muitas vezes, até não tire do papel ou do campo das ideias os planos, ou do papel, tendo como consequência, às vezes, até a ansiedade, quando a pessoa não consegue, né, não consegue tirar, não consegue fazer, de tanto que se prende aos detalhes. Gera ansiedade também. Então, cuidado com os extremos. A conscienciosidade é importante? É preditor até de sucesso profissional, pessoas mais organizadas, pessoas mais cautelosas, interessante, mais disciplinadas. Agora, se exagerar, se for para o extremo, pode ser uma pessoa que tende a ser muito perfeccionista. E às vezes ela se prende demais e começa a procrastinar tarefas. E aí começa a ficar ansiosa. Imagina o introvertido, né? Começa a ficar, tem uma tendência já para ansiosidade. Muito comum conflitos profissionais ou amorosos entre uma pessoa conscienciosa e uma despreocupada. Imagina. Teu marido é despreocupado, é alternativo. O guarda-roupa dele
né? Ou dela, pode ser a esposa também. As coisas, os guarda-roupa é meio separado, né? Um tá ali, de repente até a cueca tá dobrada, a meia tá dobrada, o outro tá tudo revirado. Ou de um lado tá tudo arrumadinho, o outro ninguém entende nada que está acontecendo lá. Uma pessoa conscienciosa, outra pessoa com perfil, com tendência, com a tendência de personalidade. Mas isso é uma... A pessoa foi condenada, isso é uma sentença? Não, a pessoa pode mudar, ela pode se adaptar, mas você não tem que ficar comparando com ela. Ela tem um traço de personalidade diferente do seu. Não estou querendo justificar as pessoas que são geralmente mais desorganizadas, pessoas que são mais alternativas, pessoas que gostam das coisas mais... não tem tanto compromisso com o horário. Não. Mais uma coisa interessante. O extrovertido despreocupado, agora vamos lá, o extrovertido despreocupado ou alternativo tende a ser impulsivo, agindo na empolgação, de acordo com o que dá vontade de fazer, na hora que dá vontade de fazer, sem pensar ou sem se preocupar muito, simplesmente faz. Isso é o extrovertido despreocupado, extrovertido alternativo. Aquele que não tem muito compromisso. Deu na telha, como se diz, faz. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa receber muito estímulo. Então, se começa a ficar muito monótono, muito chato, ela quer... E o que causa muito estímulo? Emoção. Impulso, a impulsividade causa isso. Só que da mesma forma, começa um negócio e muitas vezes não termina. A impulsividade também pode causar procrastinação. Que a pessoa faz o que dá na telha, como eu estava dizendo. Quando dá vontade, por impulso, mas a empolgação acaba. A empolgação, ela sempre acaba. E aí o impulsivo para de fazer aquilo e vai buscar outra coisa para fazer que traga de volta a empolgação, o estímulo. E aí o que acontece? Começa e não termina, vai procrastinando. Muito bem, pessoal. E é isso, com relação aos nossos traços de personalidade, que eu tinha para conversar com vocês hoje, como eu disse, até as 22 horas eu iria terminar. Que é muito importante que a gente entenda. São pessoas diferentes, são pessoas com traços, com tendências diferentes de comportamento, a maneira de pensar, de se comportar, de sentir. A pessoa não é isso, a pessoa age, ela tem um comportamento diferente do seu. Ela tem um traço de personalidade diferente do seu. Não significa que ela não possa se adaptar com o tempo e fazendo adaptações. E nem você também. Significa que você também possa se adaptar. O que não pode, como eu disse lá no início da nossa live, é você ficar se comparando com outra pessoa e ela se comparando com você, e você achar que a pessoa, porque ela é despreocupada, tem essa tendência de não ser tão organizada, a pessoa é inferior a você. Por esse motivo, não é inferior, ela só age diferente, tem um comportamento diferente do seu. Desde que você entenda isso, com certeza, e pare de se comparar, pare de ficar julgando o outro, a tendência é que você se entenda mais, seja no trabalho. E você que trabalha com liderança, você deve com certeza perceber muito isso, porque dentro de uma empresa tem trabalho que precisa ser mais metódico, mais detalhista, mais organizado, e tem trabalho que a pessoa pode ser mais criativa, ela solta, a pessoa pode ter mais ideias. É até bom que a pessoa seja assim, porque às vezes precisam surgir novas ideias dentro daquele trabalho. E outras têm que seguir. Trabalha com eletricidade. Não dá para o cara ficar inventando moda. Ele tem que seguir a cartilha dele. Não vai viver pouco. Né? Corre o risco de ter acidente de trabalho. O cara é motorista, como eu falei agora há pouco, piloto de avião. O cara vai dirigir. Né? O cara é motorista de aplicativo ou de táxi. Despreocupado da vida, alternativo. Né? E vai. Não vou seguir aqui por aqui, não. Vou pegar uma rota diferente. Vamos pegar a beira da praia. Vamos sair por aqui que tem um negócio legal para você ver. Quero te mostrar ali. Tem uns negócios. Pô, né? É muito diferente. Você tem que entender que você, tanto no trabalho quanto na relação pessoal, afetiva, com filhos também. Pode ser, só filhos gêmeos, pode ter, com certeza, mesmo sendo filhos gêmeos, um tem um traço de personalidade diferente do outro, porque são únicos. Então, muito importante, e dependendo do seu projeto de vida,
do projeto que você tem, se você quer ter um projeto consistente, um projeto sólido de vida, você vai avaliar dentro do teu traço de personalidade o que atrapalha para você alcançar, para você ter êxito, para você prosperar nesse teu projeto de vida, para você ter um projeto de vida e não projetos pontuais, projeto de vida sólido e consistente, e você faz as suas adaptações. Não, é com essa pessoa que eu quero compartilhar a minha vida. É com essa pessoa que eu quero, né, ter um relacionamento. Então, você se entenda, se compreenda como que funciona você, e depois você pode começar a buscar entender a outra pessoa já de partida, sem comparações, sem querer que ela se molde, que ela se adapte a você, ao seu jeito de ser. Não, aqui em casa é do meu jeito, ó. O quarto não bagunça nada, não. O banheiro, não, faz, então, ó. O banheiro da pessoa que não tem o mesmo, né? E aí, como é que fica? Sai do banheiro, você vai entrar no banheiro, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Né? A pessoa não tem o mesmo perfil, né, de personalidade. E tudo conversando pode ser que vocês se entendam, desde que eu não queira impor para o outro a sua personalidade, o seu jeito de ser. Não, esse é o meu jeito de ser. E como eu disse lá no início da nossa live, que a gente está encerrando agora, se você for olhar a cultura brasileira, como que você vai fazer aí? Dentro do perfil de extroversão, de preocupado, despreocupado, não falei de neuroticismo, acho que eu pulei essa parte do neuroticismo. As pessoas que têm uma tendência ao neuroticismo, né? E o equilíbrio emocional. Pessoas neuróticas, pessoas que têm uma tendência maior para o que vai dar errado, uma pessoa que está mais antenada às coisas, às notícias ruins, né? A pessoa que fica ali procurando, parece que está procurando coisas, fica mais antenada ao que vai dar errado, mais preocupada com o que vai, se vai dar errado, se não vai dar errado, é uma tendência para o negativo. E diferente disso, as pessoas que têm mais equilíbrio emocional. A cultura brasileira, se a gente for analisar dentro do componente sociogênico, no geral, são mais extrovertidos. Existe uma ditadura da extroversão. Eu disse, cuidado com isso. Não desqualifique os introvertidos, não existe. Cuidado com timidez. Timidez, existe introvertido tímido, existe extrovertido que é tímido também, tímida. A timidez precisa ser tratado. A introversão é um perfil de personalidade. A timidez é diferente. Não confunda introvertido com timidez. Tímido, confunda com pessoa mais quieta, mais na dela. Tá? Não existe nenhum tipo de, vai ter que se tratar. Não, se a pessoa for tímida, ela realmente, a timidez, ela impede, medo. A timidez tem a ver com medo de algumas coisas. E aí o medo, ele impede você. Lembra da emoção negativa, a emoção positiva. Vai te afastar de oportunidades o medo. Então é importante tratar a timidez. Mas não que extrovertido não seja tímido. Tem muito extrovertido que são tímidos. Então, extroversão, despreocupado, né? Porque tem o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho meio malandro, que muitos brasileiros vão pegando essa ginga do meio malandro, do meio jeitinho brasileiro, cuidado com isso. É meio cultural isso, cuidado. E na questão neurótica também do desconfiado, porque acha que de repente aquele jeitinho meio malandro, todo mundo vai passar a perna em você. Então a pessoa fica meio desconfiada a princípio, né? A questão da confiança. Mas eu estou falando com relação à cultura, tá? Mas tudo isso pode ser mudado. Gratidão pela presença de vocês, gratidão com relação aí à paciência de vocês com esse assunto, que é um assunto mais longo um pouquinho, mas eu fiz questão de estender para que fechasse esse assunto de hoje, essa live de hoje. Excepcional noite de quinta, excepcional final de semana. Como eu disse no início da live, vamos ficar aí algumas semanas sem ter a live e volto com novidades para vocês depois aí no final de abril. Quem sabe até com relação ao meu terceiro livro, já esteja com ele em mãos. Excepcional noite para todos vocês, excepcional final de semana. Gratidão.